Sejam muito bem-vindos. A gente estava aqui ansiosos para poder conversar com vocês. Antes de chegar na Cafundó, eu quero entender a Fran e o Kaique. Eu quero conhecer um pouco da formação. Eu quero que vocês contem como foi essa primeira etapa até a criação do Cafundó. Então, gente, há 15 anos atrás eu estreiei na moda, né, como modelo. E aí, dentro disso, vou tentar resumir para ser mais breve. Assim, dentro do mundo da moda, eu comecei a trabalhar com várias coisas, desde assistente de fotografia até como assistente de estilista. Trabalhei em agências e tudo. E assim, quando eu comecei na moda, então, Fotone, a gente nem falava sobre isso, né? Eu não tinha nem noção do que era um desfile, nem lojistas produziam esses desfiles. E aí, logo após, anos depois, que a galera de Fotone começou a fazer algumas propostas, né? Semelhantes a um desfile. E aí, dentro disso, eu me formei em moda, porque era um sonho que eu já tinha. Eu nunca pensei em ser modelo, eu só aceitei a proposta, mas o sonho mesmo era me tornar uma estilista. Só que assim, eu nunca pensei em criar de fato uma marca, né? Que isso veio futuramente com a Cafundó, que a gente vai contar aí como é que foi o esquema. E Aham. aí eu me formei em moda, anos em São Paulo, fiz trabalhos internacionais e tudo. E aí depois, quando eu vim para cá, a gente decidiu abrir a Cafundó. Então, a Fran foi para São Paulo, seguir carreira. Na verdade, a gente se profissionalizou muito cedo. Eu, Aham. com 16 anos, já era profissional de teatro, então a minha formação ela já é mais para essa área, entendeu? Teatro, atuação, cenografia, montagem de cenário. Mais pra frente, que eu fui trabalhar com a moda, por quê? Já tinha a Fran dentro de casa que era modelo e que saiu de casa com 14 anos, então foi assim, bem precoce. E conforme o tempo foi passando, eu fui para São Paulo visitar a Fran de férias de julho, eu ainda fazia o ensino médio. E Aham. chegando lá, eu tive o primeiro contato com a agência. Eu fui conhecer uma agência pela primeira vez. Como ela estava mudando de agência na época, então ela estava indo para HDA Models, inclusive. Eu fui, aí o Helder chegou e falou assim: Nossa, você tem um perfil muito bacana, fica com a gente, vamos trabalhar junto. Eu estava terminando o teatro escola na época e recebi uma proposta de trabalhar na capital, só que eu tinha um ensino médio também, que eu tinha que caminhar com os dois juntos. E não tinha como eu Uhum. migrar de escola no meio do ano e tudo mais. Aí eu voltei para casa. Aí conversei com a minha mãe, tipo, a gente sempre contou muito com o apoio de nossos pais, sabe? Sempre muito a favor da gente, apoiando nossas decisões, nossas escolhas. E minha mãe, assim, Kaique, se você quiser, a gente dá um jeito, a gente tenta te mandar. Se você achar que é melhor esperar, a gente espera. Eu, segundo ano do ensino médio, e já me mudei para São Paulo. Eu comecei a trabalhar como modelo na época, que foi fazendo publicidade. Então a gente fez bastante coisa legal. Aí, paralelo a isso, a gente começou a trabalhar com alguns projetos também dentro da própria agência. O Helder, Aham. ele tem um trabalho que chama Aquarela Sustentável. Nada mais é do que transformar lixo em moda, tendo looks para desfiles e tudo mais. Foi o meu primeiro contato com moda de verdade. Produzir moda dentro da capital, dentro de São Paulo, saber o que é esse universo. A gente começou a cada vez se apaixonar mais por isso. Então, agora eu gostaria de entender como foi que a Cafundó aconteceu, como é que começou tudo. Então, na verdade, desde que a gente começou a trabalhar com isso, as pessoas começaram a procurar a gente perguntando: onde encontro tal Uhum. roupa, qual corte de cabelo combina, o que eu visto, onde eu acho produtos. Então a gente já tinha Uhum. uma demanda dos nossos seguidores. Na época de Facebook ainda, o pessoal sempre mandando mensagem, ou para Fran, ou para mim, como é que a gente faz para se tornar modelo, como é que a gente faz para começar na carreira. Então tinha uma lacuna nessa demanda. Nisso, eu comecei a sonhar com esse Uhum. projeto. Agora a gente está prestes a fazer 3 anos já. No segundo ano de marca, a gente está indo para o terceiro ano, graças a Deus. Então ela começa, antes disso, a gente já tinha trabalhado 5 anos para construir Uhum. esse projeto. Porque a gente queria vender a nossa verdade, a gente queria que o nosso produto, primeiramente, ele fosse acessível, entendeu? E trouxesse o diferencial que o nosso público estava procurando. A princípio, a Cafundela não seria uma marca autoral. Não era essa a intenção. A gente ia montar uma loja e Fran sempre me auxiliando e tudo mais, mas ela não estava à frente junto comigo. Eu tinha sociedade com uma amiga
que precisou sair, porque ela também era atriz, ela precisava fazer outros trabalhos. Na verdade, é uma história até engraçada. Saindo de casa pra gente fazer as compras pra loja, porque eu tinha levado a Fran pra me ajudar, ela tinha me mandado uma mensagem. Cara, eu tenho uma coisa pra conversar com você. Aí eu tô assim, vixe, Francisca, eu acho que ela não vai continuar comigo. Aí fui pra rua com o coração fechado, mas ainda assim olhei tudo que eu queria, tudo que a gente já tinha pautado e tal, e conversado. Quando chegamos em casa à noite, ela pegou e a gente fez a gente se ligou e ela veio me falar. Então eu não vou poder continuar por causa de processos e tudo mais. E eu sentado em uma cama e Fran na outra cama de frente pra mim. Aí a Francisca chegou e quando eu desliguei o telefone, a Fran tá assim, e agora? O que você vai fazer? Aí eu tô assim, então eu vou continuar. Eu preciso continuar. Eu sonhei com isso, eu trabalhei em cima disso. Antes disso, eu já tinha participado de 3 franquias. Eu trabalhei numa franquia de óculos, depois fui para uma franquia de roupa, depois fui para uma franquia de calçados. A Fran falou assim: eu entro com você, mas a partir do momento que eu entrar, a marca ela deixa de ser revenda para ser autoral. A Fran ela já estava formada na faculdade dela de moda. Já queria trazer também a verdade dela em moda para as pessoas, porque a gente acredita em moda como algo político. Então a gente sempre faz algo de cunho político, que defende o que a gente acredita, principalmente valores humanos. Aí Fran entrou e tudo começou a acontecer. Aí o que acontece? A Fran, ela assina a criação, ela é a estilista oficial da marca. E eu conta de fazer captação de público, pesquisa de campo, atender essa galera, saber o que a gente precisa para atender o público para as novas coleções. Então o processo ele é total coletivo, é uma construção nossa a si mesma, sabe? Eu entrei no meio dessa loucura aí, dessa transição. E o mais engraçado foi que a nossa primeira coleção, que foi a Jurema, já de abertura da marca, ela foi criada em menos de uma semana. Uau! Já tinha começado a construção da loja física, então precisava lançar e tinha que ser rápido, senão a gente ia perder muita coisa que já estava em vigor desde o projeto deles. Então a gente teve uma semana para criar, aí nós aproveitamos porque a gente estava no Brás para fazer a correria da compra de material, tudo. E aí a gente já decidiu como correr atrás de tecido e vamos fazer a coleção. A gente já correu atrás de referência, aí observando a galera na rua, vendo o que a gente poderia trazer, o que era de estilo nosso, o que o público pedia. Então a gente sentou na rua e já delineou o perfil, o que seria, e aí já surgiu a Cafundó, assim, de fato, a nossa identidade. O nosso processo de criação, ele começa das ruas. Então, vem muito a identidade do público mesmo, e não uma construção de dentro para fora, não um processo interno nosso. Mas não no aspecto de verbalizar, sabe? Mas as lacunas que o nosso próprio público não sabe expressar, muitas vezes também. Porque quando eu falo que a gente trabalha com moda como algo político, é porque a gente vem de pessoas que são minorias. Entendeu? A gente estudou em colégios que nós éramos, tipo assim, tinham 3 negros ao todo no colégio. E a gente começou a lidar com isso, entendeu? E era pesado, então a gente teve que se adaptar. E a gente sabe que pessoas estão passando por isso também todo o tempo. Então a gente trabalha de uma forma mais humana e próxima possível do público, porque a gente não faria o que a gente vende o que a gente acredita. A gente vende nosso sonho, a gente vende a nossa visão de mundo, a nossa visão de coisas. E principalmente a gente acredita em Teoflotone. Por isso que a gente escolheu Teoflotone para montar essa marca. Porque o Fran falou que ela teve experiências internacionais, eu também tive. A gente morou um tempo em São Paulo, na capital. Então, por que escolher o interior para isso? Porque a gente acredita que a gente tem que fomentar. A gente é formador de opinião, sim, por vir daqui. As pessoas, elas não procuram a gente por acaso. Também a gente recebe um carinho muito interessante. O primeiro evento que a gente fez, esse evento de lançamento que o Fran estava te falando, foi realmente loucura. Pensa, 2 pessoas loucas sentadas numa rua de São Paulo, centro de São Paulo, e deu reescrevendo um projeto, porque até então seria só mais uma loja, não seria uma marca. Começa a pegar tecidos, começa a comprar aviamentos, e a gente vai se encontrando no meio de tudo isso, entendeu? E traz para Teoflotone. A gente fez um evento que a gente avisou a galera 3 dias antes, e a gente teve um público de mais de 900 pessoas. Elas fizeram inscrição, elas fizeram cadastro na entrada. Então, também é uma forma da gente estar perto dessa galera. E, pô, é o que motiva a gente a continuar. Mesmo em momentos de crise, o pessoal, algumas pessoas, elas confiam muito no nosso trabalho. Não só é gratificante, estava conversando com a Fabrícia, e ela falando, o primeiro menino negro que ela viu que assumiu a sua identidade foi Kaique.
Então, vocês, muito antes dessa coisa acontecer aqui pra gente, porque vocês estavam fora e tinham, né, toda essa atitude, esse amor pela raiz de vocês, vocês sempre tiveram cabelo afro, cabelo black, vocês sempre tiveram essa atitude, sempre muito empoderados, muito antes da expressão existir, vocês já eram. E eu acho que nada mais concreto do que uma marca que é a cara de vocês, um projeto que é total vocês. E tem sido, eu acompanho, somos meio quase vizinhos, né? A gente está aqui mais ou menos próximos, conheço a mãe de vocês demais, e sempre torci para o sucesso de vocês. E é bonito ver que vocês têm um posicionamento diferente. Não é a cor da moda, não. Vocês criam em cima de um conceito completamente diferente, né? As roupas de vocês são roupas de conceito real. Não é, tá usando a manga bufante de 25 centímetros para cima, eu quero uma de 40 para ficar diferente. Não, eu não vou fazer manga bufante. Eu não quero manga bufante na minha coleção. E eu acho isso incrível. Eu acho vocês dois meninos incríveis, eu acho o projeto incrível. Eu tô vendo aí a logo de vocês, o crânio do boi, e gente, quem teve essa ideia? Porque isso é demais. Eu amo a logo de vocês, eu amo a logo de vocês. Na verdade, o que acontece? Eu senti real que tinha que ser Cafundó, sabe? Tinha que ser Cafundó. Claro que pelo reflexo também que a gente viu na capital. Quando a gente chegou na capital, nós éramos muito novos na época e o pessoal não entendia. Muita gente não sabia nem onde ficava o Teoflotone, sabe? Tipo, de onde vocês são? Porque a gente chegou na escola e era assim. A gente começava a estudar, aí a nossa agência mandava mensagem. A gente tinha que sair do colégio para poder fazer um trabalho, fazer um casting e tudo mais. Então a gente era meio que OVNI ali, sabe? A gente chegou no interior com sotaque. A gente não era de lá, a gente não pertencia àquele lugar. E as pessoas começaram a criar, entendeu? Várias perguntas. De onde é que vocês são? Onde fica o Teoflotone? Onde fica esse lugar? E tudo mais. E mesmo a gente explicando que a gente estava pertinho da Bahia, que a gente ainda estava em Minas, todo o processo, as pessoas não conseguiam identificar Teoflotone. Que máximo! Então, um Cafundó, sabe? Um Cafundó que é nosso, que é aconchegante, que hoje o acesso... ele pra caramba, hoje o Teoflotone evoluiu demais e a gente que ficou nesse período de muito tempo, a gente consegue acompanhar esse crescimento da cidade, sabe? Mas realmente a gente tá num Cafundó, sabe? A gente tá mais distante, a gente tá em um lugar que o acesso ele é mais complicado, que a informação ela é mais complicada e que até o alcance com o público, ele também, às vezes, ele é um grande desafio. Então, eu quero que vocês terminem de contar essa história, porque eu acho muito, muito criativo essa questão da criação do nome de vocês. Eu gostaria muito de entender realmente essa coisa dessa cabeça de esse crânio de boi, né? O porquê. E aí eu quero que vocês contem um pouco do que é empreender numa cidade pequena, onde as pessoas têm um conceito de moda muito limitado. De que forma vocês atingem o público de vocês? O que vocês têm feito nesse processo de transição, onde, infelizmente, o mundo está se reinventando e nós, empreendedores, a gente está tentando nos manter, não é? Nos manter firmes. Se vocês estão tendo algum tipo de ação para esse processo e planos para o futuro. O nome Cafundó traz essa questão do distante, do difícil acesso, ou o crânio do boi é devido a moda ser a gênero e a nossa marca também agregar isso, né? A gente não tem segmentação, então qualquer peça ela serve para qualquer pessoa, independente da classe, do gênero, da idade. Então, assim, a gente deixa os nossos clientes confortáveis para usarem aquilo que eles se sentem bem. Então, tudo isso para a gente trazer é um pouco complicado, porque, em primeiro lugar, em Teoflotone é distante, como você falou, da moda, sim. No interior em si, não é uma questão só da nossa sociedade, né? É mais complicado, é difícil acesso. Às vezes a galera da capital não compreende o que é a moda. Então, no interior, isso fica muito mais distante. Para a gente trabalhar aqui, a gente tenta usar várias vertentes da arte
e sempre tentando ver o que as pessoas consomem, qual é a linguagem, quais são as tribos da cidade, que é muito importante falar sobre isso, porque em Teoflotone a gente tem diferenciação. Um grupo não se mistura com outro grupo, e uma das questões da nossa loja é trazer todo mundo para perto. Por que não usar todas as linguagens? Né? Isso é moda, essa construção do todo. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente tenta criar um espaço, um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis, independente daquilo que elas representam, seja classe social, às vezes estilo musical. A gente já trabalhou com rock, pop, reggae, rap, em vários estilos e no mesmo ambiente. E é interessante ver que as pessoas elas conseguem se comunicar, sim, sendo elas diferentes, e elas conseguem estar ali juntas e absorver a moda de forma coletiva. Então, isso é muito interessante para a gente. É muito difícil agora, com essa vertente nossa de ser trabalhar no interior. Porém, a gente vê que está saindo, a gente está conseguindo levar essa visão. Tem outras pessoas que já estão usando nossos projetos e reproduzindo isso, a linguagem deles. Isso é muito interessante, porque não significa que está dando errado porque está surgindo cópia nem nada. Pelo contrário, está dando muito certo. É porque o que acontece também? Muitas vezes, como empresário, as pessoas elas acabam esperando muito retorno em números. Retorno financeiro. E no nosso caso, a gente, só do fato da gente estar numa cidade de interior, em que o nosso trabalho ele vem através de uma formação de público. Primeiro, ele vem com uma conscientização. A gente conscientiza as pessoas do que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e qual é o nosso objetivo. A gente dá um tempo para essa galera absorver isso, porque não é só falar. Você tem que esperar um tempo para isso surtir um efeito nas pessoas, para elas se identificarem ou não com o trabalho e começarem a enxergar isso como trabalho. Que pode ser curto ou longo prazo, né? Porque já aconteceu no backstage da gente, e a gente vê que não é por maldade, sabe? É simplesmente por falta de conhecimento mesmo, sabe? Da gente trabalhar com pessoas que são da arte e elas falarem assim, dentro de backstage nosso, dentro de eventos nossos. Nossa, isso realmente é um trabalho. E é um trabalho, sabe? Porque a gente a gente idealiza desde o início até o final. O nosso trabalho é ver tecidos. Quando a gente não produz, apesar da gente já ter projetos aí para a gente produzir nossa própria estamparia e tudo mais, quando a gente não produz, o nosso trabalho começa desde 1 metro de pano até os aviamentos, até o caimento que isso vai ter, a textura que a gente quer trazer dentro disso, a história que a gente quer contar com isso. Então é todo um processo, sabe? Agora, com a quarentena, que foi uma das coisas que você pontuou, a gente está tentando fazer o seguinte: a gente quer entender os processos, sabe? Infelizmente, a gente foi forçado a parar de alguma forma. Não é uma escolha. Se a gente pudesse ter escolhido, a gente já parado, sabe? Então, todo mundo está parado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê que o Name, ele tá falando da gente numa live, que a Al tá falando da gente numa live, a gente começa a ver que a gente está plantando algo que a gente vai colher. A curto ou a longo prazo, a gente vai colher. Então, cabe a gente, como empresa, como marca, como profissionais, acreditar que vai dar certo e esperar realmente esse período, sabe? Então, nossa estratégia foi tornar a loja cada vez mais digital e mais próxima do cliente. Então, hoje a gente tem um feed que ele tem um catálogo. Hoje a gente tem um feed que tem todas as informações ali e tudo mais. Então, a gente está bem ativo com essa galera. Deixando o telefone de estar disponível para solucionar dúvidas, para entregar a mercadoria e tudo mais, porque também está sendo mais complicado agora com esse processo de quarentena. Então, tá tudo aí para o pessoal ver, entendeu? E ir adquirindo de acordo com as possibilidades do momento e de acordo também com o que querem, com o que almejam dentro da marca e tudo mais. Mas a gente sempre está aproveitando de espaços para contar a nossa história, sabe? E isso faz toda a diferença, porque não simplesmente coloca uma arara cheia de coisas, sabe? Cada roupa, cada peça que tem ali, ela conta uma história e ela traz alguma mensagem. E a gente quer que as pessoas consumam, não simplesmente por quererem consumir, para estarem na moda, para estarem em evidência, mas para que elas contem histórias através do cotidiano delas também, que é o que a gente tenta trazer em tudo que a gente constrói, tanto acessório quanto roupa e tal. Planos para o futuro. O que vocês
que vocês têm em mente? O que vocês acreditam, talvez a longo prazo, já que a vida deu uma reviravolta para nós todos, alguns projetos que seriam mais próximos, provavelmente vão ter que esperar um pouco mais, mas o que vocês estão pensando, estão criando de novo? Conta pra gente. Então, a gente está num processo de compreender mesmo a sociedade e aquilo que ela necessita nesse momento. A primeiro momento, a gente não está pensando em um futuro muito distante, né? A gente está pensando no aqui e no agora. Fantástico. Que seria conscientizar pessoas, fazer com que essas pessoas entendam, sim, que nós estamos vivendo uma crise. A prioridade é ver o futuro para essas vidas, com os movimentos, com aquilo que a gente faz dentro da marca, tentar viabilizar ali formas de manter outros artistas, que não seja só a nossa arte, mas a deles também, que a gente tem um trabalho coletivo e que a gente sempre traz isso dentro dos nossos eventos, dentro daquilo que a gente propõe, e assim mesmo nas coleções. Então, quando a gente fala de futuro, não é um futuro apenas para Cafundó, é um futuro coletivo, é um futuro para a nação mesmo, é universal. Então, assim, não adianta a gente pensar apenas na Cafundó bem-sucedida como empresa, se a sociedade ela também não estiver bem-sucedida com a gente. Então, quando a gente pensa no nosso futuro, a gente pensa em compreender essa sociedade e levar a galera junto com a gente para dentro do nosso mundo, para dentro da nossa visão e contaminar a maior parte das pessoas possíveis com a arte. E aquilo também, como a gente produz moda, porque se a gente fosse simplesmente uma empresa que terceirizasse, que a gente comprasse por um catálogo os produtos e tal, seria mais fácil esse processo. Mas, infelizmente, a gente tem que aguardar também para saber como vai ser dentro do mundo da moda. Claro. Porque com a questão da pandemia, mas as semanas de moda, a gente ainda não sabe como é que vai ser, se vai ser um evento por ano ou se eles vão fragmentar. A gente não sabe como é que esses produtos vão ser comercializados de acordo com a estação, porque querendo ou não, tudo está suspenso. A gente não pode fazer desfile, a gente não pode fazer... A gente está muito limitado nessa questão. A gente tem que esperar também como o mundo da moda vai lidar com isso para a gente se adequar. O que a gente está fazendo, por enquanto, é unindo força. Então, a gente está com parceiros bacanas, sabe? Tem pessoas que se identificam com a nossa linguagem. A gente sempre fez questão, a gente vem de uma educação em que a gente sempre foi aconselhado a deixar portas abertas por onde a gente passasse. Então, todos os lugares que a gente passou, graças a Deus, tem alguém que acredita na gente, tem alguém que quer unir força com a gente. E são essas pessoas que a gente está se aliando para poder fazer interessante no futuro, que eu espero que não seja tão distante assim. Agora é uma quarentena. Se Deus quiser, vai passar, vai acabar, tudo vai voltar ao normal, sabe? E é ter esperança, não perder fé. Não perder fé no que você pode construir, no que